Boa tarde, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Boa tarde, Brasil. Passando aqui nesta quarta, dia 22 de janeiro de 2025, para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus ao meu coração e ao coração de todos aqueles que crêem. A palavra de hoje vai ficar em Mateus 24, versículo 9 ao 14. Que diz para nós assim. Então, faremos a leitura da palavra e depois uma lousa de explicações. Então, versículo 9 de Mateus 24. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as pessoas. Matar-se-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Assim diz o Senhor Jesus. Então, neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão muitos uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, sereis odiados. A tribulação virá sobre todo crente em Cristo durante a sua peregrinação aqui na terra. A nossa passagem aqui na terra é passageira, são peregrinação. Nós somos peregrinos. A nossa morada realmente ela está preparada, é o céu. Então, neste período aqui nós teremos tribulações, aflições. Não como muitos estão ensinando que nós, os crentes, passaremos na tribulação. Na verdade, graças a Deus, não passaremos. Nós temos que ficar leais à sua palavra. Está lá em 1 Timóteo, versículo... 1 Timóteo, não, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. E em outras partes lá de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. E várias outras partes da Bíblia, como esta aqui também. Essa revelação é do Espírito Santo, não passaremos. Então ele, a sua palavra, faz uma intrínseca fé cristã, pura, verdadeira, genuína. Então vai surgir muitos falsos profetas, o verdadeiro assunto está aqui. À medida que os últimos dias se aproximarem, surgirão muitos falsos mestres, pregadores entre o povo, e grande parte do cristianismo se tornarão apóstatas da sua fé. Depois nós veremos 1 Timóteo 4, 1. E a lealdade total à palavra de Deus, bem como a santidade bíblica, então serão coisas raras. Os crentes não vão fazer isso mais. Muitos vão se apostatar da fé, para quê? Para dar ouvido à doutrina de demônios, a qual usam estes falsos profetas, porque eles conhecem a palavra e vão pregar ao contrário. Então, todas as partes do mundo, bilhões de pessoas praticarão ocultismo, astrologia, feitiçaria, espiritismo, satanismo e a influência dos demônios e espíritos malignos multiplicar-se-ão de sobremaneira. Para não ser enganado, cada crente deverá crescer em fé e amor para com Cristo e ter uma autoridade absoluta em sua vida, a palavra de Deus, conhecendo ela bem na sua totalidade. Estude a palavra todos os dias, ore e busque do Senhor, para que você não fique enganado. Oséias vai dizer para nós que o meu povo sofre por falta de conhecimento, de ler a palavra, de estudá-la. Então nós temos que ler e estudar a palavra de Deus para não sermos enganados por estes falsos profetas. Então, eles também vão enganar muitas pessoas, como está lá no Timóteo 4:1, e veremos essa palavra. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, assim está acontecendo. Aí, alguns apostatarão da fé. O Espírito Santo revelou explicitamente que haverá nos últimos tempos uma
rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo. Estes falsos profetas aparecerão com grandes ensinos bíblicos, enganadores e mentirosos, ao qual o Espírito Santo está dando o nome de doutrina de demônios, por ser demônios que vão usar estes pastores, falsos pastores, profetas, mentirosos, para enganar as pessoas e impedi-las de chegar a Deus, a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, como diz em João 14,6. Vão abandonar a sua fé. E apostatarão alguns da igreja. Aparecerão alguns pastores na igreja da grande capacidade e poderosamente ungidos por Deus. Alguns realizarão grandes milagres, coisas por Deus e pregarão a verdade do evangelho de modo eficaz, mas se afastarão da fé e paulatinamente se voltarão para espíritos enganadores e falsas doutrinas por causa da unção do zelo de Deus que tinham antes. Então eles tinham a unção do Espírito Santo. Eles pregavam a verdade, viviam a verdade, operavam grandes milagres, grandes prodígios, mas vão abandonar a fé. Vão continuar fazendo isso, mas porém vão enganar a muitos, desviando a palavra, distorcendo ela. Vão também, por causa da unção do zelo de Deus, eles tinham antes, vão desviar muitas pessoas de viver a verdade da palavra de Deus e impedir de chegar até o céu. Muitos crentes se desviarão da fé, porque deixarão de amar a verdade e de resistir às tendências pecaminosas que o mundo está oferecendo aí. Ou seja, o sistema pecaminoso é do diabo. A Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. O mundo não é a casa, as pessoas, as árvores, tudo, a natureza. Foi tudo que Deus fez e tudo que Deus fez é bom. Mas o sistema dele é o pecado, é pecaminoso, fazendo as pessoas pecar e desviar da verdade, impedi-las de chegar a Deus, de conhecer a Jesus. Mas muitos vão conhecer e vão abandonar, por causa do pecado também. Então muitos crentes desviarão da fé porque deixarão de amar a verdade e de resistir às tendências pecaminosas dos últimos dias, e por isso o evangelho liberal de ministros e educadores modernistas encontrará por uma grande resistência em muitas igrejas. Então, a popularidade dos ensinos bíblicos vem, sobretudo, pela ação de Satanás, conduzindo suas hostes maldosas, oposição errada à obra de Deus. E a segunda vinda de Cristo será precedida de uma maior autoridade de satanismo, espiritismo, ocultismo, possessão e engano demoníacos no mundo e nas igrejas. Então, a proteção do crente contra tais enganos e ilusões consiste na lealdade total a Deus, a palavra inspirada e a conscientização de que homens de grandes dons e unção espirituais podem enganar-se-ão a outros com as suas misturas de verdade e falsidade. Essa conscientização deve estar aliada a um desejo sincero do crente de praticar a vontade de Deus e andar na justiça e no temor de Deus. Então fica esta palavra de advertência para todos que servem a Deus com amor e com lealdade, para não serem enganados pelos falsos profetas e não dar ouvido às doutrinas de demônios, qual tem muitas no mundo aí. Então, leia a palavra, ore, jejue, e o Espírito Santo não deixará você, a mim ou aquele que fizer isso enganá-lo. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, Deus, eu oro ao Senhor, pedindo ao Senhor, que o Senhor derrame sobre todos nós o Teu Espírito Santo,